Nós nos alegramos, Pai, de poder estar aqui nesta tarde, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para dizer que nós fazemos parte de um reino inabalável, que nós fazemos parte de um reino que nada pode nos abalar. Nada pode nos abalar, porque o Senhor é a nossa fundação, o Senhor é a nossa rocha. Nós estamos com os nossos pés firmados na rocha verdadeira e nada pode nos tirar desse lugar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Quem veio aqui hoje para adorar ao Senhor, para orar, para clamar a Ele? Amém? Então, amados, gere expectativa em seu coração. Nós estamos aqui, não é mais uma tarde, não é mais um dia, não é mais um culto. Amém? É um dia específico e que o Senhor já esteve nesse dia. E o Senhor, Ele fala na sua palavra que nós devemos clamar a Ele, que Ele ouvirá o nosso clamor. Amém? E hoje eu faço um convite a você, nesse lugar, para que nós possamos clamar a Deus, clamar a Ele esses dias. Há um espírito de oração, há um espírito de intercessão, irmãos. E se nós pegarmos esse espírito de oração, de intercessão, levantando um clamor santo, um clamor verdadeiro ao Senhor, o Senhor, com a sua bondade, como nós cantamos aqui, a sua misericórdia e o seu amor que dura para sempre, Ele ouvirá do céu o nosso clamor e nos responderá. Ele dará o socorro, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, amados, o Senhor fala na sua palavra que muitas são as aflições do justo. Amém? Mas o Senhor, Ele nos livra de todas elas. O Senhor, Ele nos livra de todas elas. Basta que nós clamemos a Ele, que nós olhemos para Ele, que nós não devemos olhar para as circunstâncias, não deixar que elas nos distraia, que elas tirem a nossa atenção, mas fixar os olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, nessa tarde, eu creio que coisas poderosas irão acontecer nesse lugar. Eu não venho a esse lugar, amados, eu não incorro nesse erro de vir a esse lugar simplesmente achando que é mais um dia. Eu venho com expectativas que esse é o dia que o Senhor preparou. É um dia de respostas, é um dia do favor de Deus, é um dia do Senhor entrar e agir em favor daqueles que buscam a Ele. Ele diz que aqueles que se aproximam dEle precisam crer, que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então essa é a nossa expectativa, irmãos. Numa tarde como essa, eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Amém? Aleluia! Quantos estão preparados? Amém? Se anime, irmãos. Se anime mesmo para o que o Senhor vai fazer nessa tarde. Nós vamos ter uma boa palavra vinda dos céus, né? Lene vai ministrar a palavra para nós nessa tarde. E eu queria que você abrisse o seu coração para a palavra do Senhor. Ela só precisa de uma coisa nessa tarde, encontrar um lugar no seu coração, para ela operar, para ela fazer aquilo que ela é designada para fazer. E ela não volta para o Senhor sem antes cumprir aquilo que ela foi designada para fazer. Amém? Por isso eu tenho essa expectativa de que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui. Então, nesse momento, né, bota o seu celular no modo avião. Essa é uma recomendação que nós sempre fazemos aqui. Não deixa que nada te distraia. Foca a atenção aqui. Graças a Deus, eu tenho visto que o povo sempre faz isso aqui. Todo mundo reverencia o momento do culto. Presta atenção. Sabe, é hora de você mesmo ficar aqui atento. Evitar se locomover dentro da igreja. Evitar levantar para ir beber água, para ir lá fora, fazer qualquer coisa. Porque, além de você perder, você pode distrair alguém. Infelizmente, nós ainda estamos com um espaço um pouco limitado, muitas coisas tem que fazer a gravação de um vídeo. Aqueles que são necessários, irmãos, para fazer, entenda. A pessoa que serve a água, ela pode levantar e voltar. Mas até o nosso caminhar aqui dentro, nós devemos prestar atenção na hora que o culto já começou. Você se move em silêncio, com maior cuidado ao pisar, porque a presença do Senhor está aqui, manifesta em nosso meio. Amém?
Não é uma coisa engessada, é uma questão de reverência mesmo. É uma questão de atenção à presença do Senhor. Se não nos tornarmos religiosos aqui nesse lugar. Amém? É só isso para que você entenda como é que deve ser a nossa liturgia. Helene, pode vir para cá. Do Espírito Santo, e eu declaro a unção do Senhor sobre a sua vida para ministrar e trazer coisas poderosas para nós. Amém? Graças a Deus por mais essa tarde que o Senhor preparou para nos reunirmos para adorar o Senhor, né? Como nós cantamos, acabamos de louvar a Deus, adorar o nome dEle, nós vamos continuar adorando, ouvindo a palavra, né? Esses dias eu fiquei perguntando, meu Deus, o que eu vou falar terça-feira? Por mais que seja pouco tempo, o tempo seja bem limitado para dar uma palavra aqui, mas a preocupação, Pai, o que eu vou falar para o teu povo? O que eles estão precisando? Para que eu fale algo que venha ser resposta para as orações deles, né? Porque quando nós estamos preparando uma palavra, a gente tem que estar pedindo a Deus para ser resposta, para que a resposta das suas orações venha através da palavra. Que eu ou qualquer um que venha aqui ministrar, esteja ministrando e seja resposta para você, né? E aí, esses dias, uma canção não saiu da minha mente. O tempo todo eu cantava, repetia. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu vou falar sobre isso. Porque os dias que nós estamos vivendo, essas crises, todas elas, não só a crise da pandemia tem nos afetado, né? Mas a crise financeira tem chegado até nós também, né? Nós não estamos isentos dessas coisas, né? A Bíblia diz que quando ele manda chuva, Deus manda chuva, ele não manda só em um local para molhar aquele que é justo. Ele manda para todos, né? Então nós estamos aqui no mundo e estamos sujeitos também às crises, às dificuldades. Por quê? Porque ainda estamos neste mundo. E nós sabemos quem é que manda aqui, né? Então, sabendo quem manda e sabendo quem manda em nós sabemos, nós podemos nos comportar diferente, né? E a canção que não saía da minha mente era aquela, aquieta a minha alma. E aí eu fiquei, meu Deus, por que aquieta minha alma, aquieta minha alma? E aí eu comecei a pensar, eu digo, Pai, tanta gente que está com sua alma inquieta nesses dias. O que mais a gente ouve, as pessoas chegam no trabalho, é só o que eles falam, é sobre o trabalho, que estão cortando as horas, que quem ganhava X agora foram cortadas horas extras, e que o comércio está indo de mal a pior, pessoas fechando. Esses dias, essa semana, uma pessoa chegou para mim e disse que estava fechando a loja dela, que era um sonho dela ter uma loja no centro da cidade, ela colocou, e agora ela está voltando para o ponto antigo do bairro que ela morava, porque ela não está mais com condições de bancar o aluguel e todas as despesas, com esses fechamentos, por mais que nós servimos ao Senhor, ela é uma serva de Deus, mas as despesas continuam e acaba afetando a nós, né? Ela está sendo afetada neste momento com o fechamento do comércio. E aí ela desesperada, ela disse, eu vou ter que voltar para o meu ponto antigo. Isso muitas vezes a gente entende como um retroceder. E aí onde bate o desânimo, né? Mas lá em João 16, 33, diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim, João 16, 33, aqui Jesus estava falando para o povo, e ele dizia assim, eu lhe falei tudo isso, para que tenhas paz em mim. Diante de toda essa situação, a paz de Cristo tem que estar em nós, né? Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu o venci o mundo. Ele diz
que independente da situação, nossa alma tem que estar em paz, assim como o nosso espírito, porque o nosso espírito ele está pronto o tempo todo. Nós sabemos que nós somos imagem e semelhança de Cristo. É o nosso corpo que é parecido com o de Cristo? Não. É a nossa alma? Não. É o nosso espírito que é imagem e semelhança de Cristo. Então, nós temos que estar de olho nas intenções, nos pensamentos que vêm na nossa mente, porque se nós alimentarmos eles vão acabar refletindo no nosso espírito, eles vão acabar mexendo com o nosso espírito. E nosso espírito não pode ficar vulnerável, né? Então, essa palavra sobre aquieta a minha alma, eu comecei a meditar sobre ela, e o Senhor começou a falar muitas coisas comigo através dessa palavra. Olha só. Deixa eu iniciar. Lá em Salmo 42, pode abrir, Salmos 42. Salmos 42, no começo, diz assim, no versículo 1 diz assim, como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na tua presença? Meu coração se enche de tristeza. O versículo 4 diz assim, meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Aqui conta a história, fala primeiro da corça. A corça nós podemos muito bem nos colocarmos, porque somos muito parecidos. A corça é um animal que ele tem um instinto muito aguçado, ele anda por terrenos pedregosos, mas os passos dele, ele pode estar num caminho plano ou em terrenos pedregosos. É pedregoso mesmo, minha gente? É cheio de pedra, ele caminha da mesma forma. E aí eu comecei a estudar assim, a corça, não importa se ela tem a mesma habilidade, tanto estando em terreno plano, quanto estando em cima de montanhas, onde tem pedras no caminho, ela anda da mesma forma. E nós também temos que ser como a corça. Por que aqui o salmista ele falou assim como a corça anseia por águas, assim seja a minha alma. Eu estudando sobre a corça, diz que a corça, ela sente o cheiro. A água não tem cheiro, mas ela sente o cheiro a quilômetros de distância. Ela vive no deserto, mas a quilômetros de distância ela sabe onde tem água. Né? E nós também temos que estar com isso aguçado dentro de nós, né? Independente do deserto que nós estejamos passando. Nós temos que estar com esse instinto aguçado para estar sempre bebendo da água viva que é Cristo, né? Em meio a situações que sejam nas nossas vidas. E aí, ela diz também aqui nesse salmo, ele conta também, o salmista continua falando, e ele fala que está com tanta sede de Deus, do Deus vivo. Por quê? Naquele tempo, no tempo que ele falava desse salmo, eu acho que era um levita que escreveu esse salmo, e ele, naquele tempo, o templo de Jerusalém havia sido destruído por uma guerra. E eles costumavam se reunir. Naquele tempo não era periodicamente, como nós estamos aqui, todos um dia sim, um dia não, aqui na igreja. Naquele tempo era dias que eles se preparavam para fazer cortejos, caminhadas, né?
para ir até a casa do Senhor. Então, eles faziam toda aquela caminhada, vamos dizer que faziam uma marcha, com danças, com músicas tocando, e eles iam até a casa do Senhor, cantando e salteando de alegria, com todos os instrumentos, e chegavam lá, adoravam o Senhor. Só que o templo havia sido destruído, e eles não podiam mais adorar. E ele estava com a sua alma totalmente dilacerada. Porque imagine, nós quando os decretos é marcado aí para fechar as portas, nós ficamos com o nosso coração apertado já, porque esse momento de adoração, de união, nós sabemos o quanto importante para nós, né? E imagine naquele tempo, não era periodicamente que eles faziam esse ritual. E aquele ritual havia sido quebrado. E ele estava com sua alma totalmente abatida. E olha só o que ele diz, no versículo 4. Aí ele começa a dizer que o coração dele está cheio de tristeza, que ele lembra quando ele andava com a multidão, cantando de alegria, dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. E aí ele vai, no versículo 5, ele diz assim, ele cai em si, e diz assim, por que você está abatida, ó minha alma? Ele pergunta para a alma, né? Por quê? É a pergunta que eu posso fazer para a minha alma e você pode fazer. Por que você está abatida, ó minha alma? Se o meu espírito, o Espírito de Deus habita em mim. Por que a alma está tá se amostrando tanto? Né? Se o que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. E não é nossa alma e nem é o nosso corpo que tem que nos dominar. O nosso espírito, ele que tem que ter a voz ativa dentro de nós. E ele diz assim, por que está abatida a minha alma? Por que está tão triste dentro de mim? Ei, espere em Deus. Aí ele diz assim, porque eu ainda vou louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Aí ele diz, agora eu estou profundamente abatida. Ele queria dizer, agora, neste momento, eu estou profundamente abatido. Aí ele diz assim, abatido. Aí o versículo 11 diz assim, ele repete novamente e diz, por que está abatido a minha alma? Por que está triste? Espere em Deus. Olha a ordem que ele dá à alma dele. A alma estava se amostrando. Angustiada, desesperada. Falta o quê? Que isso quer dizer? Uma alma que não confia em Deus, não espera, não tem paciência de esperar o tempo certo. Às vezes, as lutas que nós passamos, as dificuldades, as circunstâncias chegam até nós e nós ficamos muitas vezes desesperados, né? Ela está falando. Quem é que está falando? A alma, né? Se desespera, mas nosso espírito tem que falar mais alto e dizer, por que você está abatida? Espere em Deus, confie no Deus que você tem, né? E ele dá uma resposta, uma ordem. Ele não fala, nós que somos assim, muitas vezes nós damos ouvido a ela, os pensamentos que vêm na nossa mente, e nós começamos a alimentar, né? Mas essa não deve ser nem a minha nem a sua postura. Nós temos que dar uma ordem, porque os pensamentos ruins vêm. Às vezes, nós estamos bem durante o dia e de repente você começa a sentir um mal-estar. Quem já sentiu aqui? Eu não sei, eu acho que não é só eu que me sinto assim muitas vezes. Aquele mal-estar, às vezes no corpo, às vezes nem é no corpo. Aquele desânimo por dentro. E aí você fica perguntando, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? E aí, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que ele dá um estalo, e aí você coloca sua mente, você diz, epa, esses pensamentos não podem continuar, porque eu sou Espírito. E aí nós damos uma ordem, nós começamos a repreender, começamos a declarar a palavra,
né? Quem nós somos em Deus. E de repente você esquece, de repente você diz, vixe, passou. Por quê? Porque a sua postura determina se você vai continuar ou sair daquela situação. E aí, nos momentos de crises ou qualquer outra situação, nossa postura diante delas é que vai falar. Se nós estamos vivendo em fé ou se estamos vivendo apoiado em nós mesmos, nossas forças, nos nossos próprios pensamentos. Lá em Atos 1, Atos 1, versículo 8. Olha só o que o Atos 1, versículo 8, ele diz. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha só, e nós já recebemos e hoje ele habita dentro de nós. Ele não está só sobre, ele está dentro de nós. E aí ele diz assim, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e em lugares mais distantes da terra. O que me chama a atenção aqui, nós recebemos um poder. Nós recebemos um poder para lidarmos com essas situações, com essas circunstâncias que chegam até nós. Há um poder dentro de nós para nos capacitar para resolver as situações. Às vezes tem pessoas que estão lidando com seus filhos, estão aflitos, sem saber o que fazer, sem saber como dar uma resposta para o filho, para o marido, ou para a despensa que está vazia, ou para a falta de dinheiro, seja o que for. Mas há um poder dentro de nós, que nós podemos saber lidar com a situação e ainda dar testemunho sobre isso. Diante da circunstância, nós temos que saber dar a resposta certa. Pessoas vão chegar diante de você e vai dizer, por que ela está, eu sei que ela está passando por isso. Ela está sofrendo com o marido, está sofrendo com isso, o filho está dando tanto trabalho, mas você conversa com ela, vê paz. Por quê? Ela está numa situação, passando sem o dinheiro da feira, mas você conversa com ela, parece que não está faltando nada. Por quê? Porque há o poder. Olha só, vocês receberão poder. Receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão testemunhas. A gente pode usar esse versículo dizendo assim, eu posso ser testemunha para os meus vizinhos, para as pessoas que estão à minha volta. Independente da situação que eu esteja passando, o jeito que eu vou lidar com aquela situação, pode ser testemunho para aquela pessoa. Aquela pessoa vai vir até você lhe pedir ajuda. E você vai dizer, não, mas sou eu. Não dê crédito para você mesma. Diga, não, é o Espírito Santo que habita em mim. Porque há um poder dentro de mim que me dá habilidade para me lidar com toda essa situação. Né? Lá em Tiago 1, aleluia. Muitas vezes as pessoas até chegam perto da gente e falam assim, deixa eu ver aqui, eu falei Tiago 1, não foi? Versículos. Pessoas podem até chegar diante de você e dizer assim, ai, por que você está passando isso? Cadê o seu Deus? Como esse salmista que escreveu o Salmo,
esse Salmo 42, ele estava tão aflito. Por quê? Além da situação que ele estava tão triste, por não ter onde congregar, onde não ter mais aqueles cultos, vamos dizer assim, aqueles momentos poderosos, onde eles se divertiam em adoração a Deus, ainda tinha pessoas que acusavam eles. Os acusadores que diziam, cadê seu Deus? Não diz que o templo é de Deus? Que aquela celebração é de Deus? E por que esse Deus não livrou, não deixou, não permitiu que aquele templo fosse destruído? Que toda essa situação estivesse acontecendo? E às vezes pessoas nos acusam. Nós estamos diante de pessoas. Nós não estamos, por exemplo, na sua casa, na casa de Dona Edith, ela e Ledinha, cristã, mas pode ter outras pessoas que não são cristãs dentro da casa dela. E eles vão dizer, você está indo para a igreja, e por que você está passando por tudo isso? E nós temos que saber dar a resposta certa, né? A nossa postura diz muito. E nós podemos dizer assim, que Deus, Ele não manda luta, não coloca nós na prova, para ver se você é capaz de sair. Se você vai conseguir falar certo, ter a postura certa. Deus não lança esse tipo de prova. Ele não nos prova dessa maneira. Mas, diante da circunstância, porque estamos neste mundo, quando você estiver dentro daquela situação, Ele aproveita. Ele aproveita aquelas situações para nos moldar nosso caráter. E depois que passar, nós vamos olhar e dizer, como é que pode eu ter passado por isso? Só podia ser Deus na minha vida, porque se não fosse Deus, eu não tinha como sair daquela situação. Então, Deus, Ele aproveita situações. Tem pessoas que dizem assim, eu fui para o hospital, fiquei lá internado, Deus me colocou lá para me evangelizar. Tem gente que fala assim, e eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, tu não podia ir sadio lá? Evangelizar? Tu não podia ir bem vestido, bem cheiroso e chegar lá falando de Jesus para pessoas, orando, colocando as mãos sobre as pessoas e orando, determinando cura? Será que Deus, Ele precisa dizer assim, não, vou te botar uma doença que é para você ficar lá internado e lá você vai falar do meu amor para o povo? Deus não precisa disso, porque há tantas pessoas disponíveis nessas áreas que gostam de evangelizar. Tem pessoas que estão sofrendo nesse momento, porque não estão podendo ir visitar os hospitais, porque não estão podendo ir nas penitenciárias, nos locais que eles iam evangelizar, hoje eles não podem, por causa desses decretos, por causa desse vírus maldito. Tem pessoas que têm o costume de evangelizar todos os domingos, imagine. Porque tem gente que tem sede de fazer isso. Por que Deus vai colocar uma situação só para você testemunhar? Não. Só que Ele aproveita para nos moldar, assim como uma pedra bruta, quando os mineiros que trabalham com pedras preciosas, eles vão lá e explodem aquele local, tira aquela pedra. E para que aquela pedra fique no ponto de valer o valor que ela vale, ela é moldada. Então, em meio à circunstância, em meio às aflições, nós estamos sendo moldados para nos tornarmos testemunhas para pessoas, né? Então, lá em Tiago 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passares por qualquer tipo de provação. É passar, não é ficar. E ele não está dizendo que ele coloque, ele está dizendo quando vocês passarem por tribulações, por provações, vocês devem ser felizes, como diz a Eugênia. Pois sabe que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade, olha só, de crescer.
É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. É o que eu disse, às vezes diante de uma situação, você quando passa, você diz, só podia ser Deus. Só podia ser Deus na minha vida, para me ter passado por isso. E quando nós passamos por esse tipo de situação, lá na frente nós vamos estar testemunhando e dizendo que você passou porque o Senhor te ajudou. E dizendo, e assim, prontos, preparados, mais maduros. E quando vem outra situação, você tira de letra. Por quê? Por coisas maiores você já passou, né? E quando ele diz assim, é necessário que ela cresça. Olha, não, ele diz assim, quando sua fé é provada e a perseverança tem a oportunidade de crescer. Às vezes nós estamos desesperados, muitas vezes querendo uma solução, pedindo a Deus uma saída urgente. Mas aqui diz que a perseverança é como, por exemplo, eu estou pedindo a Deus uma cura, estou orando, ainda não aconteceu, mas eu estou ali perseverando. E o que é que acontece quando eu persevero? Eu fico mais maduro. Eu fico mais desenvolvida. Olha o que diz aqui. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Aleluia. O Senhor é bom. Aqui quer dizer assim, que nós temos que saber lidar com as situações que se levantam contra nós. E o jeito que nós lidamos com ela pode abreviar, né? Já imaginou se a gente está numa situação difícil e aí qual é a nossa postura? Pai, obrigada, porque eu já creio que vai ter mudança. Pai, eu estou passando por isso neste momento, o caos está aqui. Mas eu creio que daqui a pouco a solução virá, né? Então, o que é que acontece? Você passa com mais leveza pela situação. Você abrevia aquele tempo de sofrimento. Porque quando as situações chegam diante de nós, nós temos essa escolha de saber abreviar ou, coloquei até aqui o outro, saber abreviar as coisas, ou tornar mais árdua a situação, né? Dependendo da nossa postura, aquela situação, as circunstâncias ruins que se levantam contra nós, elas podem se tornar mais árduas. Mas nós podemos antecipar elas, né? Antecipar, abreviar, para que ela passe mais rápido. Isso depende da nossa confissão. Lá em 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios 10:10. Coríntios 10:10 diz assim: e não se queixe como alguns deles que se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Olha só, tem outra comparação aqui que é bem interessante, na outra versão, que diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Que palavra forte é essa aqui? Diante das situações que possamos passar, murmurar não pode ser a nossa escolha, né? Aquele povo lá que saíram do Egito, eles escolheram o quê? Murmurar pela situação. Por quê? Porque estavam lá sofrendo no Egito, sendo escravos. Deus tirou eles do Egito, levou eles a caminho de Canaã, da nova Canaã, né, da terra que manava leite e mel. Mas para eles chegarem lá, precisava passar por um terreno árduo, deserto. E eles saíram de um local de escravidão. E naquela caminhada, o percurso, eles só murmuravam.
eles não souberam lidar com as circunstâncias que estavam enfrentando. Qual era a postura que eles tinham que ter tomado ali? Não, nós estamos aqui no deserto. Para chegar lá na terra que manda leite e mel, tem um trecho que é o deserto e nós temos que passar. Vamos avançar porque a promessa está dizendo que é para nós continuarmos dando graças, se alegrando porque Deus nos tirou de lá da escravidão para nos colocar num lugar melhor. Mas esse percurso pode ser difícil, pode ser árduo. É assim como nós nascemos de novo, recebemos Jesus como nosso único Salvador. Mas esse percurso aqui na terra que nós ainda estamos trilhando, ninguém quer morrer, né? Nós queremos passar. Esse percurso aqui pode não ser mil maravilhas. Não pode ser só de bonança, pode não ser só de bonanças. Mas nós sabemos que essas limitações que estamos passando hoje, né, vai nos levar a um lugar melhor, né? Então, nós temos que nos conscientizar disso. Murmuração é outra coisa que faz com que a circunstância que estamos vivendo nesta terra se torne mais árdua, né? Este povo que saiu lá do Egito, todos, a não ser Samuel e Caleb, eles entraram na terra prometida, que Deus tinha prometido. Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida, por quê? O linguajar deles era outro, era diferente. Aqueles que saíram lá de escravo, eles saíram de lá de uma situação terrível. E naquela caminhada eles só murmuravam, só reclamavam. Ai, porque a gente está passando necessidade, estamos passando sede. E reclamavam, mesmo vendo tantos milagres, tantos escapes que Deus estava dando a eles. Às vezes a gente diz, meu Deus, que povo duro de coração, né? Mas a gente é igual. Em determinada situação nós estamos nos comportando igualzinhos, reclamando, ai, porque ainda isso não chegou, porque isso... Ei, vamos esperar o tempo certo. Vamos saber dizer, Pai, eu confio que você vai prover isso. E que no tempo certo vai chegar, na hora certa, nem adiantado, nem atrasado. Mas no tempo certo, eu vou sair disso, né? A nossa postura diz muito, fala muito, né? Então, aquele povo, foi milhões, gente? Que saíram de lá do Egito, morreram tudo. Por quê? O caminho era tão curto, era de quantos dias, gente? 11 dias. A gente já pensou uma caminhada como daqui, vamos dizer, que como era uma multidão, era como daqui, vou botar uma cidade um pouquinho mais longe. Eles se multiplicaram, né? Porque eles saíram e o tempo que eles passaram no deserto, naquela caminhada, eles colocavam as tendas e ali passavam um tempo, relaxavam, e aí ia nascendo um menino, ia crescendo, quando pensaram que não tinha uma multidão. O percurso, vamos dizer que era daqui para Juazeiro, andando, que podia passar 11 dias durante as caminhadas, descansando. Só que o que aconteceu? De tanto eles murmurar e reclamar, eles passaram 40 anos. 40 anos deu para nascer menina até umas horas. Deu para eles construíam as cabanas deles, as tendas, ficavam ali talvez 1 ano, 2 anos, num local, né? E aí começava a reclamar, se mudava para outro acampamento a mais na frente. E aquele tempo que era de 11 dias, podia ter sido abreviado em 11 dias, se tornou 40 anos. Por quê? Por causa da postura deles. E o pior, eles murmuravam tanto, reclamavam tanto, que Deus, ele acabou dando uma sentença por tanta desobediência daquele povo. E aquele povo morreram
Durante aqueles 40 anos, aqueles que eram idosos foi morrendo, aqueles outros foi morrendo. E só Josué e Caleb, daquela geração dos mais velhos, entraram. Só aqueles, por exemplo, aqueles que nasceram lá, conseguiram entrar. Mas do pessoal mais velho, só Josué e Caleb. A postura de Josué e Caleb falou muito. E trouxe o resultado, que eles entraram na terra prometida. Quando eles foram conhecer a terra prometida, que eles disseram, vamos, a terra está lá na frente, vamos mandar alguém para ir lá curiar, para ver se é isso mesmo que Deus está falando. E eles mandaram um grupo ir. Aquele grupo, uns chegaram reclamando, não, lá a terra é boa sim, como Deus está dizendo, que vai nos dar aquela terra, a terra é boa. Os cachos de uva, olha o tamanho dos cachos de uva que a gente teve que trazer. A gente trouxe essa amostra. Para trazer, teve que ser 2 homens para carregar esse cacho de uva. Imagina, a terra é maravilhosa, mas lá eu não volto não. Lá só tem homens gigantes. E começaram a colocar empecilho. Lá a terra é boa, mas tem isso, mas tem isso. E começaram a murmurar. A postura de Josué e Caleb foi outra. Eles falavam, eles são gigantes. Mas quem nos prometeu a terra não foi o homem, foi Deus. Então não importa como nós vamos entrar lá, a gente vai entrar. E vamos tomar posse da terra, porque é promessa. A postura de Josué e Caleb foi diferente. E a sentença daquela desobediência, todos aqueles morreram. Inclusive, aqueles que foram lá observar a terra para ver se a terra era boa, eles morreram. Não entraram na terra. Não desfrutaram da terra prometida. Por causa do que saía da boca. Saía murmuração. E aqui ele diz assim, eu e você, não murmureis, como também algum deles murmurava. A circunstância pode ser bem diferente. Claro que sim. Nós não estamos na situação deles. Mas, diante das lutas, às vezes, sua despensa está vazia, mas você está só reclamando. Porque o negócio está difícil. Porque o que eu ouço no meu dia a dia é pessoas chegam lá e dizendo, o comércio vai falir. O comércio, qual é o comerciante que vai aguentar? E eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo, não só pela minha vida, não. Pelo meu comércio, não. Eu estou repreendendo para que aquelas pessoas que estão lá não percam a fé, não percam a esperança. Porque tantas pessoas que vêm me dizer, eu que tenho o Espírito Santo dentro de mim, que sei lidar com essas coisas, com essas palavras, imagine para quem não sabe. Para quem não tem o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles vão fazer o quê? Qual é a nossa tendência? Murmurar igual a eles. Reclamar. Nossa postura tem que ser diferente. Quando as pessoas chegam, eu falo, tá ótimo, tá tudo ótimo. Mas não teve caída não? Não está caindo não? O comércio não está caído não está caindo não? Tá bem mais lento, mas vai dar tudo certo. Dias melhores virão. Essa palavra tem sido gravada no meu coração esses dias. Dias melhores virão. E é essa a minha confissão que eu tenho que fazer. Dias melhores virão, né? Mas aqueles que não têm essa postura estão entrando no mesmo barco sem nem perceber, né? E aí, para encerrar, eu vou ler aqui em Romanos. O tempo está bem corrido. Romanos. Deixa eu botar aqui. Romanos 12. Doze, 2. Olha como ele nos chama atenção, viu? Não imite
o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que esse versículo nos chama a atenção, para nós não nos comportarmos com o mundo. As circunstâncias é para nós reclamarmos, é para a gente dizer, hoje em dia a gente não pode nem se reunir, nem um almoço na casa da família, nem nos reunirmos num aniversário, a gente não pode mais, nem ir almoçar num restaurante a gente não pode mais. As circunstâncias são essas. E às vezes nós nos pegamos reclamando, ai que situação difícil, né? Mas esse versículo diz assim, ei, não imite. E eu posso colocar esse versículo dizendo assim, não imite o que os outros andam falando. Não imite a postura que o seu vizinho está falando, só reclamando. Falando o tempo todo. Que essa doença veio do inferno mesmo. Veio, isso sim, você pode concordar. Mas nossa postura tem que ser diferente. Poxa, ela está aí, mas ela vai embora. Em mim ela não vai me atingir. E como diz a Natália, se ela atingir, ela morre. É chegando e ela não vai achar espaço dentro de nós para produzir o efeito que ela anda produzindo por aí afora, né? Então, ele diz, não imite os costumes. O que nós vemos aí fora. É normal murmurar, é normal falar da vida do outro, é normal mentir, né? É normal, diante de uma situação dentro de casa, você brigar. Mas eu tenho motivo para isso. Ei, ele diz assim, não imite o comportamento dos outros, não. Você é diferente, nós somos diferentes, porque nós temos, quem manda em nós, não é nossa alma, não é nosso corpo. A nossa alma, às vezes, ela quer cantar de galo, como diz aí. Ela quer falar mais alto, ela quer dizer a forma que nós temos que lidar com as situações. Mas nós somos espírito, imagem e semelhança de Cristo. E nós temos que saber falar o certo, falar o que a palavra diz a respeito de qualquer situação. E eu coloquei aqui no final uma frase que diz assim, se você alimentar a fé, o seu espírito, da forma certa, é certo que todas as circunstâncias, todos os seus medos, seja o que for, morrerão de fome. Porque quando o nosso espírito está bem alimentado, os pensamentos maus, os medos, estão passando fome. E nós temos que fazer eles passar fome sim. Porque quem tem que falar mais alto é o nosso espírito, né? Então, que eu e você guarde essa palavra, independente da circunstância que estamos vivendo. Não dê ouvido à sua alma. Ouça o seu espírito, né? Há uma frase, um ditado, que eu não sei se é verídico, eu já ouvi muito isso, acho que até o pastor já falou, de uma situação que tinha um moço que ele tinha cães, vamos dizer, usar um nome, 2 pitbull, que eles eram treinados para lutar. Tem aquelas rinhas, né, que dizem. E o que onde acontece a aposta, eles colocam 2 animais para brigar e aí fazem a aposta. Quem vai ganhar é esse, quem vai ganhar é aquele. E o que o dono fazia? Ele alimentava um dos cães na véspera, alimentava bem. E aí ele levava os 2 cães para a aposta, para o local da competição. E quando ele chegava lá, ele dizia, vamos apostar aqui quem é dos 2 que vai ganhar? E aí ele falava, olha, eu aposto nesse, que esse vai ganhar. E aí todos apostavam. E aquele homem começou
a ter resultados positivos. Por quê? Porque ele apostava sempre naquele que ele alimentava. E aí, o que era alimentado sempre ganhava a briga. E aí o povo acho que começou a dizer, rapaz, todo dia tu faz a aposta e tu ganha a aposta? Que negócio é esse? Claro que deve ter sido uma pessoa bem de confiança dele, e ele abriu o jogo. E ele disse, não, sabe o que que acontece? Porque eu ganho sempre a aposta? Porque eu alimento bem aquele que eu vou apostar. Eu vou apostar no cachorro, no pitbull branco, hoje eu alimento ele. Dou tudo o que ele precisa e deixo o outro com fome. No outro dia eu aposto nele. E ele acaba ganhando do outro. E aí, o que é que nós podemos aplicar na nossa vida? Nós temos que estar com o nosso espírito alimentado, para que nossa alma e nem nosso corpo ganhe, né? Que o nosso espírito possa estar alimentado, porque o alimento é a palavra, ela é alimento, ela é água, e um corpo bem nutrido, um espírito bem nutrido, nem a alma e nem o corpo não vai mandar nele, né? Que Deus abençoe a sua vida e que possamos passar por todas essas adversidades, falando o que a palavra diz, sabendo que nós somos em Cristo, que nós somos um espírito. Amém?